Fala Tech, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito, o Fala Tech. Esse podcast é uma iniciativa do Instituto JIF. Eu sou o Marcelo Módulo e eu vou ser o host nesse episódio. Esse podcast é seu espaço de lazer, entretenimento e muito aprendizado. O Fala Tech é uma iniciativa da Escola Geminari Tech. Quer conhecer um pouco mais do Instituto JIF e da Geminari? É só olhar nos links aqui embaixo. Bom, hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, a professora Márcia Sartori, que é engenheira ambiental e vai falar com a gente bastante sobre ESG, que ela trabalha há algum tempo, e o professor Marcelo Grilo, que é professor da área de tecnologia da informação e vai contribuir com a gente com a parte de tecnologia. Professora Márcia, por favor, responda essa pergunta super importante. O que é ESG e se apresente, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite. Me sinto honrada em estar aqui, eu gostei muito desse projeto, da escola, é uma estrutura e tanto. Como o Marcelo me apresentou, me chamou Márcia Sartori e atualmente eu sou coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Universidade Metodista de São Paulo. Já trabalho lá há 9 anos e atuo também na docência para os cursos de engenharia ambiental, engenharia civil e dentre outros cursos das engenharias. Mas o meu foco principal é nessa temática mais ambiental e agora mais recentemente tenho trabalhado bastante com a ESG. Então, e as questões voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E quando se fala nesse termo, né, então é uma sigla que vem do inglês, então voltado para a questão ambiental, social e também da governança. Esse tema tem sido muito falado atualmente. Eu sei que aqui na escola vocês têm trabalhado com isso, né? Os alunos têm desenvolvido belíssimos trabalhos. Agora há pouco ainda assisti uma apresentação do grupo Gaia. Fiquei, assim, muito feliz com a apresentação, adorei. E quando se fala, alia essa questão, a tecnologia, eu acho até que deveria inserir um T a esse termo, né? O ESG e um T, porque a tecnologia está diretamente relacionada a isso. Por quê? Não tem como, às vezes, a gente alcançar certos trabalhos em tempo real se a gente não tiver essa ajuda da tecnologia, que seja um aplicativo, que seja uma computação gráfica ou que seja automação industrial, né, para melhorar processos. Então, eu acho que está tudo interligado, muito, muito bacana. Verdade. Obrigado, Márcia. Professor Marcelo, você podia ajudar esclarecendo um pouquinho sobre o Gaia, que ela falou que a gente viu a apresentação agora, e se apresentar também, por favor. Claro. Obrigado também. Eu agradeço aqui estar participando desse bate-papo sobre a ESG, é um tema que me agrada bastante. A Márcia comentou sobre o Gaia, pessoal. O Gaia é vamos dizer, um grupo de estudo que se iniciou aqui na escola a partir de 5 alunas participando de um evento chamado Technovation Girls e acabou se desenvolvendo para um projeto. Então, hoje essas meninas acabaram passando de etapas dentro desse programa, um programa internacional, desenvolveram uma tecnologia, uma solução de tecnologia voltada para resolver um problema de sustentabilidade ou baseados no ODS, como a Márcia citou. E as meninas vão passar agora para a etapa de semifinais, para também, quiçá, assim, chegar nas finais globais, serem representando não só a escola, não só o estado de São Paulo, mas também o Brasil todo, desenvolvendo uma solução simples ali, um aplicativo de ensino ESG para as pessoas. Então, é um dos exemplos onde a tecnologia pode entrar ali no auxílio ao estudo e ao aprendizado do ESG. Muito interessante o projeto, eu recomendo vocês a acompanharem nas nossas redes sociais também, pessoal. Obrigado, Marcelo. Professora Márcia, por que será que está ganhando tanta atenção atualmente na área de tecnologia, o ESG? A tecnologia pode nos ajudar assim, em diversos sentidos nessa temática. Vou começar citando um exemplo até muito triste do que aconteceu no início do ano. Teve um desastre no litoral norte do estado de São Paulo e às vezes acontece em outros lugares, né? A gente tem aí um desequilíbrio no clima,
Alguns lugares chove pouco demais, ou em compensação, às vezes chove demais num outro lugar, e aí vem aquela chuva num único momento, né? E que se a gente usa da tecnologia, então, para prever, a gente tem esses dados de chuva, né? Dados meteorológicos, então tudo isso envolvendo a tecnologia, o uso e a ocupação do solo também, para evitar certa ocupação em lugares indevidos, por exemplo. Tudo isso a tecnologia pode nos ajudar, mas não fica por aí. Por exemplo, se a gente for ligar a cadeia do agronegócio, né? E ESG a gente fala assim, desde quem produz até o consumidor final, né? Não é só o empreendimento, né? Passa por diversos setores. Mas ali no campo, por exemplo, hoje com drones, por exemplo, você consegue identificar focos de incêndio. Tem uma ferramenta muito interessante que é o geoprocessamento, então, em que são gerados mapas. A gente sabe onde tem água num determinado terreno. Sabemos, de acordo assim, com a agronomia, né? Então, saber onde eu preciso fertilizar esse solo, o que plantar na melhor época, e dentro daquele maquinário, que hoje já não são mais aqueles tratores antigos, desconfortáveis, não. Tem ar-condicionado, então todo um equipamento tecnológico, e aí eu vou calcular exatamente uma vazão de uma pulverização, ou então, assim, onde exatamente eu vou plantar, com espaçamento já inserido ali todo naquela programação do sistema. Ou então, na irrigação, eu não posso ter desperdício de água, né? É uma das temáticas aqui de ESG, a gente falar, né, nos nossos recursos naturais. E não podemos esquecer da energia, né? Da diminuição do consumo da energia. E questões da eficiência energética. Então, uma tecnologia que muito atual, a energia solar, por exemplo, substituindo aí um pouco da hidrelétrica. Não chegamos ao ideal ainda, mas já tem se falado muito nisso, né? Para contribuir aí com a nossa sociedade. Isso mesmo, com certeza. Pegando até o gancho, o prédio do Instituto JF, mais recentemente, ele foi premiado exatamente na questão de sustentabilidade por exatamente ser autossustentável. Então, envolvendo toda a tecnologia, tanto tecnologia de engenharia, tecnologia civil, quanto também tecnologia da informação, porque isso precisa ser medido, isso precisa ser mensurado para saber capacidade e saber real definição vamos dizer assim, da prospecção do espaço físico, do raio solar, e isso acabou envolvendo todos os processos de tecnologias para aumento da sustentabilidade aqui no nosso próprio instituto. Desculpa, Marcelo, claro. É só porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com a professora Raíssa agora há pouco, e ainda você falando nessa questão da energia, ela comentou que em outras unidades da empresa, tem se utilizado o biogás. Sim. Né? Então, tem alguns resíduos, digamos assim, algum efluente líquido, a gente chama dessa maneira, mas, então, no processo de tratamento eram utilizadas algumas lagoas e agora cobriram. Então, ali são, no processo de tratamento, que são bactérias, então produz um gás, à base do metano, que a gente chama de biogás, mas que depois tem uma maneira de converter em energia elétrica, né, ali para abastecer a própria unidade. Né? Então, é uma maneira também da gente trabalhar essa questão da eficiência energética. Não é mesmo? Com certeza, muito interessante mesmo. E Marcelo, se a gente trouxer agora para a tecnologia da informação, se a gente trouxer agora para o desenvolvimento de sistemas, o que você pode nos falar? Tem iniciativas nesse sentido? Principalmente do ambiental? Sim, é bem curioso, porque
em discussões prévias que a gente estava tendo antes da gravação do episódio, a gente vinha discutindo e compartilhando, vamos dizer, as experiências onde a tecnologia pode auxiliar ali no ensino do ESG, como é o caso aqui do Gaia, ou também no auxílio dos indicadores para as empresas e para as pessoas. Mas eles estão sendo cada vez mais incorporados para o desenvolvimento de sistemas em si. Nos últimos 5 anos, tem um grupo de desenvolvedores que vem lançando, e já tem livros publicados, chamados sobre o Green Code. Então, não confundam com Lean Code ou Low Code, que é você ter pouco código. Quando a gente fala de Green Code, é você conseguir desenvolver um sistema pensando exatamente vamos dizer assim, na capacidade de processamento ou no hardware necessário que esse sistema vai precisar para funcionar para as outras pessoas. Por incrível que pareça, hoje quando a gente usa um sistema, a gente procura o quê? Que o sistema seja rápido. E uma das premissas do Green Code é que, tá bem, mas não tão rápido assim. Ele precisa ser eficiente, funcionar aquilo que o usuário precisa. Porque algumas pessoas, e nossos alunos aprendem isso em disciplinas dentro de sala de aula, que o hardware é que faz o software funcionar, o sistema funcionar. E se o software for otimizado, o sistema tiver características próprias que otimizam o hardware, acaba consumindo menos energia, acaba exatamente precisando de menos espaço de armazenamento, e isso acaba contribuindo para o ambiental. Então, isso é uma nova, vamos dizer assim, vertente dentro da tecnologia que está começando a ser seguido também, graças à popularização exatamente do E, S e o G dentro do ambiente corporativo. E se a gente for mudar de letrinha, então, a gente falou um pouco do ambiental aqui, né? Se a gente for falar agora do social, Márcia, o que você pode falar para a gente sobre isso? Até essa escola é um exemplo, né? Que a gente pode falar dessa questão do social, é uma empresa, então, que num determinado momento quis dar uma contribuição para a comunidade no entorno, né? E aí construiu assim, uma mega estrutura, uma escola de ponta, eu vou chamar assim, porque não é todo dia que a gente encontra uma escola assim, com tanta tecnologia, com coisas tão inovadoras. Eu nunca vi uma escola a nível de ensino médio trabalhar a questão do ESG. Então, já seria um exemplo, né? O impacto positivo que se traz aqui com a comunidade, com as famílias, né? E trabalhando também uma questão assim da diversidade, então incluindo pessoas de diferentes poderes aquisitivos, de repente, não só aqui, mas quando se fala nesse social, então uma igualdade de gênero, por exemplo, então incluir mulheres também. Hoje, assim, tem a questão do etarismo, né? Então, às vezes, a pessoa chega num certo nível de idade, né? Ela já não consegue um emprego facilmente mais. Então, são coisas que a gente tem que discutir. Questão de raça também, a questão da opção sexual. Às vezes, então, dentro nos lugares, essas pessoas têm que ser tratadas de maneira igualitária, né? Tem que ter toda uma... Você acha que existe um movimento das empresas nesse sentido, dessa inclusão? Você enxerga que está acontecendo isso, com a ESG se popularizando? Sim. Inclusive, assim, já tem algumas vagas exclusivas. Por exemplo, assim, e com o apoio também da ONU, né? Elas lideram, por exemplo, né? Chamam de Ambição 2030. Em que, então, tem o objetivo de colocar mais mulheres em cargos de liderança, a questão do negro, né? Colocar mais pessoas negras em cargos de alta gestão. Há também a questão, por exemplo, de pessoas com deficiência física. Então, as empresas têm contratado mais pessoas, reservam, às vezes, uma quantidade de vagas para essas pessoas. Então, eu acho que tudo isso é uma maneira da gente incluir, de se trabalhar o social. Nesse sentido também, a gente consegue fazer um paralelo ou trazer alguma coisa do desenvolvimento de software, da parte de TI aí com essa questão de diversidade? Sim, e é tão cada vez mais importante para o desenvolvimento de uma aplicação a diversidade. Porque hoje ninguém cria um aplicativo para um nicho muito específico. Até existem, obviamente, aplicativos que podem ser usados mais por mulheres, mais por homens, mais por pessoas jovens, pessoas de idade, mas
todo mundo tem acesso a esse aplicativo. Então, você não pode ser excludente na tecnologia. E isso é muito importante na hora do desenvolvimento, porque quando a gente monta... Hoje, a tecnologia não é criada, vamos dizer, um sistema não é criado por uma pessoa. Ela é criada por equipes, que a gente chama até no termo squads. E a formação da squad, ela precisa ser diversa para que o aplicativo consiga atender as pessoas, todas as pessoas. E eu tenho até alguns exemplos, professor Módulo, que já aconteceram em grandes empresas. Por exemplo, mais recentemente, na própria Amazon, uma das maiores empresas do mundo, eles criaram um aplicativo para fazer, vamos dizer assim, a seleção de futuros trabalhadores. E esse aplicativo, ele entrou no que é conhecido na tecnologia como viés algorítmico. As pessoas que desenvolveram, elas criaram uma solução tecnológica baseada em dados passados. E os dados passados de pessoas que trabalhavam na Amazon nos anos anteriores eram compostos majoritariamente por homens. Então, quando esse algoritmo foi lançado para as pessoas, quando um novo currículo chegava, ele já verificava, era mulher, então isso não corresponde à realidade da empresa. Já era excludente. E isso foi na criação do algoritmo. Então, isso foi pensado... Não foi pensado, então deveria ter sido uma prática ESG implementada ali na criação. Outro exemplo também de outra grande empresa é a Apple, quando lançou um sistema para, vamos dizer assim, para celulares da própria Apple, que era o iHealth, que eles não acabaram pensando algo simples para mulheres, que era, vamos dizer, um controle de ciclo menstrual. Mas por que não foi pensado? A equipe era só formada por homens. Então, são 2 exemplos que a gente pode voltar em outros muitos, você consegue encontrar hoje, que tem a ver muito com a questão da diversidade. E hoje está na moda, de novo, eu brinco com meus alunos e também aqui em outros podcasts, a gente já voltou isso, a inteligência artificial. E quando a gente pensa, então aí eu falo muito pela minha propriedade, que eu venho estudando nos últimos anos, quando a gente está pensando numa nova inteligência artificial, a gente tem que ter muito cuidado no que ela pode se desenvolver, não que ela vai começar a pensar por si só, mas o que ela pode chegar a desenvolver. Faça o teste, você que está em casa. Bota aí no seu buscador, sorriso bonito. Eu garanto a você, só vai aparecer de pessoa branca. Por que isso? Porque a inteligência artificial foi treinada apenas para reconhecer pessoas brancas como um sorriso bonito. Então, esse tipo de coisa precisa mudar. E uma prática ESG bem implementada no contexto social deve ser ajustada. E é muito bom a gente traz isso aqui na nossa escola para os nossos alunos, porque eles vão ser os futuros chefes e eles vão implementar isso para os demais. Então, eu acho que sim, o social deve ser pensado na formação da sua squad para que as pessoas consigam usar. Muito interessante mesmo. Bom, e a gente tem mais uma letrinha aqui, então, no ESG, né, que seria a questão da governança, Márcia. O que você pode falar para a gente sobre a governança? Governança está muito relacionada, assim, falando em tecnologia, mas vou deixar aqui para o Marcelo falar daqui a pouquinho, mas muito voltado a essa questão da lei de proteção de dados, né? A gente estava até conversando com as meninas da equipe do Gaia e com a professora Raíssa, se a gente for aplicar, às vezes, até dentro da escola, né, aqueles princípios éticos do furar uma fila, da cola na prova, né, é isso que visa a gente combater quando se fala nisso, dentro das empresas e demais locais onde a gente implanta esse sistema. São pequenas coisas que a gente precisa dar importância mais também, né? Já que você puxou o gancho, então, e aí, Marcelo, como é que seria essa questão da governança e tecnologia? E eu acho que das letras, da sopinha de letras ESG, eu acho que governança é aquela que já está há mais tempo assim, inserida no âmbito do desenvolvimento de sistemas e de tecnologia da informação em si. Existe já até cursos de governança, de TI, mas cada vez vem trazendo e sendo voltado à atualidade por conta da parte dos dados. A gente vive hoje no mundo dos dados, então a gente precisa tratar esses dados de uma forma correta. Então entra a questão ética. Imagina um usuário usando um aplicativo, mandou a informação e o sistema pega e divulga essa informação para alguém. Então isso é exatamente onde entra a governança, a tratabilidade dos dados, a segurança dos dados. Hoje
você confia muito na tecnologia. O usuário confia na tecnologia, concorda? Então, hoje eu baixo um aplicativo e eu uso aquele aplicativo sem medo, porque tem muita governança ali por trás. E a governança está inserido no processo de criptografia, de segurança da informação, de tratamento dos dados, armazenamento dos dados, mas aí eu volto também, durante o desenvolvimento de um sistema, voltando à questão das squads, a gente falou da diversidade, mas tem também a escolha da equipe e a gerência da equipe. Então, imagina 10 pessoas, que hoje a gente brinca com nossos alunos aqui, Márcia, que a gente monta squads assim, de 15 pessoas para desenvolver um sistema. E se eu não tiver uma boa gestão ali, eu posso ter também uma perca do sistema em si, como um todo. Então, a governança também é implementada na formação das squads, dos grupos, para auxiliar cada vez mais sistemas eficientes, processos eficientes e diminuir o tempo de desenvolvimento também. Então, a gente falou bastante da tecnologia, de como o impacto do ESG na tecnologia, mas e no negócio? Você pode falar para a gente alguma coisa, Márcia? Como que o ESG impacta no negócio? Hoje em dia, os grupos investidores, eles analisam todas essas questões, né? E uma empresa, por exemplo, que tem ESG implantado, ela quer dizer que ela é mais madura, ela já passa uma maior confiança. Se houver uma crise, ela vai ser mais resiliente, ela vai sair dessa crise mais facilmente. Então, é um forte indicador. Assim, hoje, para a Bolsa de Valores, por exemplo, então são analisadas essas questões. A gente tem aí os relatórios, né, de ESG, que são as empresas lançam aí anualmente, né, tem o balanço social, mas então assim já se tem esse sistema implantado, que ela já passa uma confiança melhor aí para o mercado, para esses negócios mais sustentáveis. E eu aproveito e pego o gancho, a tecnologia entra também aqui. Imagina uma empresa gigante, vou até trazer para o nosso exemplo aqui, como a JBS, ela precisa de um sistema gerenciando todos os processos financeiros, administrativo, de recursos humanos, que é um sistema que a gente conhece como ERP. Então, o sistema ERP é muito essencial para exatamente o negócio se tornar sustentável. Então, eu concordo e eu vendo sempre o peixe. A tecnologia ajuda bastante e as empresas precisam investir na tecnologia para indiretamente investir na sustentabilidade do seu negócio. Não sei se eu estou certo no meu pensamento. Eu concordo. Naquela minha fala inicial, eu até coloquei, né, que eu acho, às vezes, até que deveria inserir um T aí, né, que é o ambiental social e a governança e a tecnologia, porque está totalmente alinhado. Concordamos nesse ponto. Bom, então a gente, a partir de agora, está terminando o nosso podcast de ESGT. E aí a gente pede para que Marcelo possa dar aí suas redes sociais e fazer as considerações finais. Muito obrigado, foi muito legal o bate-papo aqui. Você pode me encontrar nas redes sociais, Marcelo Grilo JR. Então, às vezes, só botar o grilo aí, acho que não é um inseto, aí você procura por uma pessoa ali que você deve me encontrar pelas redes sociais. Mas a gente busca sempre compartilhar esse conhecimento de ESG, a Márcia falou aqui na escola, e só um último número, se me permite, professor, claro. Que Márcia, você comentou sobre a diversidade, então a gente está buscando cada vez mais aumentar. Hoje a gente tem 35% de alunas na Germinari Tech mulheres. Então é um número que cresceu este ano, próximo ano a gente espera crescer cada vez mais para exatamente a gente voltar para a diversidade. Então se você é mulher e gosta de tecnologia, vem estudar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Professora Márcia, suas redes sociais, suas palavras de conclusão. Primeiramente, assim, eu fico honrada, tá? Com essa oportunidade, muita gratidão. Fiquei feliz com o que o Marcelo falou sobre essa questão assim, de inserir mais mulheres, ainda mais nessa parte de tecnologia. A gente sabe assim, de todo um histórico que às vezes é mais complicado. Eu cheguei a coordenar por um tempinho o curso de engenharia de computação
EAD na Universidade Metodista e nós não tínhamos mulheres. E às vezes tinha só eu como coordenadora, porque todos são professores também. E até para convidar um palestrante, às vezes é complicado de chamar uma mulher nessa área. Então, assim, fico feliz, precisamos mesmo ter essa diversidade. E vou deixar aqui o meu contato, então é Márcia Sartori, tô no LinkedIn, no Instagram Márcia Sartori 10 e podem me adicionar lá posteriormente. Obrigado, Márcia. Muito obrigado, professor Marcelo Grilo, professora Márcia Sartori, por contribuir aí com suas experiências, conhecimentos. Foi muito, muito rico aqui o nosso podcast hoje. E muito obrigado a todos por estarem assistindo, por estarem conosco. Nos vemos no próximo episódio.